De volta com Manhã no Ar, agora 7 horas e 27 minutos em Manaus. E você pode participar do programa através da nossa rede social e também do nosso WhatsApp. Anota aí, 99291-2167. E vamos falar de algo que interessa muita gente, Emanuel. Saque do FGTS. Regras foram definidas. Finalmente, o governo federal anunciou as mudanças na política para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. É isso mesmo, Adriane. As regras foram anunciadas ontem e a gente preparou uma arte para explicar um pouco para você como é que foi que isso aí ficou, viu? Vamos ver aqui, né? O telão já está pronto. Olha só, o saque inicial ficou de até R$ 500 nas contas ativas e inativas. Só explicar primeiro o que são as contas ativas e inativas para as pessoas. As ativas é a que você está trabalhando hoje. Trabalha no regime CLT, carteira assinada, então você já tem uma conta ativa. E que todo mês onde é depositado, ou pelo menos deveria, né? Deveria ser. O FGTS. 8% do salário, com rendimento de cerca de 3% ao ano, mais outras correções. E aí vai somando essa conta ativa. A inativa é aquela de onde você já trabalhou. Se você trabalhou em 10 lugares ao longo da vida, você tem 10 contas. O Temer já tinha liberado, na época, né, como presidente, o saque das contas inativas, mas algumas ficaram lá. Então, se você tiver dinheiro na conta inativa ou ativa, esse ano vai poder sacar R$ 500. O depósito é automático para quem já tem conta poupança na Caixa Econômica. Então, já vai cair lá na sua conta automaticamente para você que tem o saldo. Agora, quem não deve receber, deve informar ao banco, né? Quem não deseja, quer, né? Na verdade, receber esses R$ 500, quer deixar, porque tem gente que usa o FGTS também como poupança, né, Adriane? Poupança ou até para financiamento de imóveis, né? Exatamente. Se a pessoa não quer receber esses R$ 500, então precisa declarar, precisa informar, olha, eu não quero. Outro ponto é que o saque vai começar a partir de setembro e a Caixa Econômica vai divulgar um cronograma de quando você vai poder sacar. Esse cronograma deve ser levado em consideração o mês do seu nascimento, né? Quem já fez aniversário deve sacar de imediato, quem vai fazer aniversário ainda nos próximos meses vai sacando depois. E olha, quem tem o cartão cidadão, o saque pode ser feito no caixa eletrônico, né? Aquele cartãozinho é a Caixa que fornece, se eu não me engano, porque o FGTS, né, é um recurso, né, que ele é administrado de uma forma de monopólio, né, através da Caixa Econômica Federal. Só a Caixa tem esse dinheiro. Então, ela que detém, então você precisa, que é o dinheiro que você sacaria se fosse demitido, por exemplo, ou saca outros benefícios. Saques menores de R$ 100 podem ser feitos no caixa eletrônico. Essas são algumas das regrinhas aí que foram definidas. Agora tem uma outra questão, que é a questão que envolve mais detalhes, que você precisa ficar bastante atento. É porque esse dinheiro de R$ 500 é para agora, né? Para esse ano. Se você quiser receber anualmente o seu saldo do FGTS, sacar anualmente, aí precisa de outros critérios. Exatamente. Precisa comunicar, né? Deve comunicar à Caixa, a partir de outubro, inclusive, precisa comunicar que quer receber esse saldo, né? Agora, preste atenção nessa outra parte. Quem optar em fazer esse saque total, não fará esse saque total quando for demitido. Demitido sem justa causa. Quem é demitido com justa causa já não recebe esse dinheiro. Já perde se você for benefício. se você for demitido normalmente, você não vai poder sacar esse dinheiro de imediato. Só lá na frente, né, Manuel? Então, para as pessoas entenderem aí, vamos lá. Saque de R$ 500, o que vai ficar convencionado. Então, agora esse ano já está liberado aí para todo mundo. Ok. A partir de 2020, se você quiser receber os R$ 500 do FGTS, você tem que solicitar, você tem que declarar isso a partir de outubro, que a partir de 2020 você quer sacar R$ 500 do teu FGTS. Ou mais, vai depender do quanto você tem por lá, né? Agora, se você optar por receber uma parte do seu FGTS anualmente, automaticamente você não vai poder receber o saldo completo se for demitido. Exatamente. Isso justamente porque pode ter algum espertinho, né, já pensando em ser demitido ou enfim. Existe muita maracutaia nessa área. Muita né? gente que estava assim, eu vou sacar o saldo do FGTS, depois eu peço a conta. Aí, para evitar essa demissão em massa, eles fizeram isso também. Mas existem algumas regras em relação a isso. Uma delas é que depois de 2 anos, você também já vai poder sacar esse dinheiro. Então, mesmo que ele seja retido agora, no prazo de 2 anos você saca. Aí você deve estar perguntando, mas é só R$ 500, não vou comprometer os meus
o meu FGTS todo por causa de R$ 500. Não são apenas R$ 500 a partir do ano que vem, o saque anual. São valores que vão depender do valor que você tem na sua conta do FGTS. Quem tem mais, recebe menos. Quem tem menos, recebe mais. Se o seu saldo na conta do FGTS for de até R$ 500, você vai poder sacar metade anualmente. Se R$250, R$250 no caso. Se for de R$ 1.000, você pode sacar até 40%. R$400. Então, já recebe R$400. Se o seu saldo for de 5.000, de 1.000 até 5.000, você já pode sacar 30%, né? Agora tem um detalhe, além desse valor, tem uma parcela adicional fixa. Então, vai receber 30% mais R$150. E assim vai aumentando de acordo com o valor que você tem. Aí, o mínimo que vai poder ser recebido é 5% para quem tem acima de R$20.000. Então, se você tem acima de R$20.000, você vai poder optar por receber 5%, que daria em R$1.000. Só que a parcela fixa é de R$2.900, que você recebe automaticamente ao optar. Então, você vai receber por ano quase R$4.000, quem tem mais de R$20.000. Essas regrinhas, elas são bem detalhadas, de acordo com o valor, o percentual e a parcela fixa. A parcela fixa varia de R$50 a R$2.900. E aí varia também o valor que você vai receber de acordo com o seu saldo. Então, é preciso pensar bem o que você vai optar, né? Se for demitido, também não vai poder sacar o que tem por lá, né, Manuel? Essa é uma medida do Ministério da Economia, da equipe econômica do governo para injetar dinheiro na economia e acaba sendo uma oportunidade para as pessoas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer que liberar todo o saque poderia ser um voo de galinha, né? Poderia ser um voo de galinha, dizendo que poderia injetar um dinheiro na economia, mas esse boom, em seguida, esse efeito na economia não seria mais sentido. E por isso, essa mudança, esse anúncio, o conteúdo dessas medidas foi alterado e foi colocado então aí essa proposta de saque dos R$500 e essas porcentagens, como a Adriane Diniz explicou para a gente. E olha, tem ainda outros detalhes aqui na regra. O saque anual pode ser feito a partir de 2021 e aí tem 3 meses para sacar. Você vai ter o mês do seu aniversário, o mês antes do seu aniversário, o mês depois do aniversário e o depois. No meu caso, nasci em maio, eu posso receber em abril, posso receber em maio ou posso receber em junho. Vou ter que optar por sair. E assim, você tem que escolher essa forma de receber. Se você depois quiser desistir, não quero mais manter esse regime aí, tem que informar também a Caixa Econômica Federal para sair desse tipo de calendário e poder ter todos os outros direitos garantidos, os direitos que a gente já conhece aí sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do Trabalhador. Quem optar por esses saques, né, o calendário será divulgado no ano que vem, né, para a partir de 2020, vai ser tudo programado, tudo agendado. Agora, para este ano, para 2019 ainda, o anúncio ocorre, começa a ser pago a partir de setembro, né, a partir de setembro, e será divulgado, viu? Olha, o valor do saque será um percentual, como eu falei antes, aí do trabalhador, será um percentual da conta do trabalhador, por exemplo, contas com R$500 será liberado 50% do saldo percentual, que vai se reduzindo quanto maior for o valor que tiver em conta. O percentual mínimo é de 10% para as contas com mais de R$500 e os saques serão acrescidos de uma parcela fixa. Então, essas são as regrinhas aí para você que está pensando em sacar o seu FGTS. Já recebe R$500 esse ano, para os anos seguintes você tem que optar por esse regime aí de receber o saldo anual, levando em consideração que uma vez que você escolheu receber anualmente, se for demitido, você não vai poder retirar o saldo total da conta ativa do FGTS. Só daqui a 2 anos vai poder sacar esse benefício, que é um benefício retirado do seu salário, na verdade. 8% do seu salário depositado nessa conta e tem juros aí de 3% ao ano, além de outras correções. E aí, quando você é demitido, você recebe esse dinheiro todo no fim de tudo. Ou quando for se aposentar, ou serve também para financiamentos e de imóveis pela Caixa Econômica Federal. E por falar em benefício do trabalhador, o abono salarial do PIS/PASEP começa hoje. A repórter Tamires Clé está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto. Tamires, conta para a gente aqui os detalhes desse calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP, quem tem direito, quem que recebe agora.
Adriane, olha, é o seguinte, hoje mesmo, quem tem direito ao PIS/PASEP, quem está, né, no início do calendário, já vai começar a receber hoje mesmo em conta. E quem são essas pessoas? Quem nasceu em julho, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e no caso dos trabalhadores do serviço público, quem tem o último número lá do número de inscrição como 0. Então, aí tem todo um calendário, né? Mês que vem, quem nasceu em agosto começa a receber, e aí por diante, e a mesma coisa com os servidores do serviço público, começa com 0, depois 1, 2, 3, mas aí sempre levando em consideração o último número, o último dígito do número de inscrição. E aí, se você quiser saber se já caiu, se já está tudo certo lá, quando você vai receber esse calendário todo, você pode checar. No caso do trabalhador da iniciativa privada, você pode entrar no site da Caixa Econômica, tudo é feito por lá, você tem que ter o seu cartão cidadão para fazer o saque, né? E aí você pode sacar ou numa caixa lotérica, numa casa lotérica ou em alguma agência da Caixa Econômica Federal. E aí você pode acessar o site da Caixa Econômica para você ter todas as informações, que é o www.caixa.gov.br/PIS. E aí lá também tem todos, você pode checar quando que você vai receber, todo o calendário certinho, e também se você tiver algum problema de não ter recebido, né, se você não recebeu na sua conta, se você não conseguir sacar em alguma casa lotérica ou numa Caixa Econômica Federal. E no caso dos trabalhadores do serviço público, o dinheiro já vai cair na conta mesmo, e aí se você tiver algum problema, você vai lá no Banco do Brasil para ver se teve algum problema, entra em contato com a agência do Banco do Brasil. E aí, esse pagamento vai ser feito até o ano que vem. Tem direito a receber o abono PIS/PASEP, quem trabalhou pelo menos 30 dias em 2018, recebeu até 2 salários mínimos no máximo, né, nesse tempo, ou também, tem que ter todas as informações certinhas lá na RAIS, né, na relação das informações de serviço, e isso é feito pelo empregador. Se tiver algum problema, você precisa ir direto na empresa onde você trabalha ou, enfim, no órgão público que você trabalha, para você saber por que as suas informações não estão corretas, o que está acontecendo, porque normalmente quem preenche esses requisitos deveria receber esse salário, esse dinheiro, e aí é proporcional. O tempo que você trabalhou, né, e o tempo que o que você vai receber depende aí do tempo que você trabalhou em 2018, sendo que o mínimo é quem trabalhou 30 dias naquele ano. Adriane. Tamires, muito obrigada pelas informações. Os nascidos em julho já podem ficar com essa boa expectativa de ter esse dinheiro extra, né? Quem trabalhou de carteira assinada pelo menos 30 dias no ano passado. Obrigada, Tamires, pelas informações. Entrou em vigor uma lei municipal que garante ao cidadão o ressarcimento em caso de compra de mercadoria com a data vencida. A norma já era prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas agora os estabelecimentos são obrigados a fixar cartazes explicando esse direito. Robson raramente analisa a data de validade dos produtos e isso já até trouxe prejuízos. Eu tive que jogar fora mesmo, eu não arrisquei de comer o produto vencido, mas teve uma vez só. Mas o que ele não sabe é que, nesse caso, ele poderia pegar o dinheiro de volta ou trocar por um produto semelhante dentro da data de validade. A lei municipal, em vigor desde a semana passada, reforça o que já é previsto no Código do Consumidor e acrescenta que os estabelecimentos precisam fixar esse direito em um cartaz visível. Essa lei municipal vem a reforçar direitos do consumidor que já existem no Código de Defesa do Consumidor, mas que muita gente, aí é uma realidade, muita gente não tinha ciência, não tem ciência. E também pode denunciar em casos de estabelecimentos que não coloquem as placas informativas desse direito, que agora deixa mais claro ao consumidor. Muitos consumidores, de fato, tinham dúvidas. O que eles poderiam fazer nesse caso? Ele tem. A logística para manter os produtos em exposição dentro da validade em supermercados precisa ser cuidadosa. É preciso manter o controle de tudo que entra e por quanto tempo a mercadoria fica à disposição dos clientes. Aqui a gente começa a partir da hora do recebimento, tá? O conferente já tem essa preocupação de olhar a validade e já passar a situação para os auxiliares dele. Então, na hora do armazenamento, da arrumação no depósito, já existe
esse comportamento, né? Mas os consumidores também precisam ter atenção e verificar sempre por quanto tempo ainda vai poder usar o produto em casa. E se durar a validade de um mês depois, ou 2 meses, eu levo. Se for vencer daqui uns dias, eu não levo. E cuidado redobrado com alimentos que têm um tempo menor de validade. Principalmente nas carnes, né? Porque é algo que a gente sabe que tem muita bactéria, né? Dependendo se está dentro da validade ou não. Então a gente tem que ter mais cuidado com alguns alimentos do que com outros, né? Em casos de problemas com estabelecimentos que não cumprem a legislação, é preciso procurar os PROCONs. O interessante é que ele busca inicialmente o próprio estabelecimento e, em caso de não conseguir efetivar a troca por outro produto igual ou outro de valor semelhante ou outro de valor superior, desde que ele pague a diferença, ele pode nos procurar, porque a própria lei traz como fiscal desse direito o PROCON Manaus. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma denúncia, anote aí o telefone do PROCON Manaus. É o 0800 092 0111. 0800 092 0111. E agora a gente vai falar de um outro assunto também relacionado a alimentos, né? No caso do PROCON agora, que a gente acabou de dar o número, é denúncias para alimentos vencidos. Agora é uma forma de vender o queijo que deve mudar bastante. Você gosta de queijo coalho? Gosto, eu prefiro manteiga, para te ser sincero. Ó, o queijo coalho que a gente acompanha aí nas imagens é um queijo tradicional aqui do Amazonas, aquele queijo mais salgadinho, e tem um detalhe, para muita gente, para muita amazonense, ele é o preferido. Só que agora ele vai precisar ser vendido com selo de inspeção estadual. A medida é para garantir que o produto não traga riscos de contaminação ao consumidor. E olha, alguns vendedores não gostaram muito da ideia de seguir as normas de segurança. Outros aprovam a medida. Mas, no fim, é o consumidor que deve ficar realmente atento a esses detalhes durante a compra, para não levar para casa alimentos impróprios para o consumo. Flávio só compra queijo depois de provar. Prefiro na feira que o queijo não demora para ser consumido. E é um produto que você prova e é melhor do que o a vácuo. E não é qualquer queijo, tem que ser o coalho e bem fresquinho. Se eu for levar para mim, se eu for beber uma cervejinha, eu vou levar com um pouco de sal. Como eu vou levar para as crianças, eu vou provar para não levar com muito sal. Nessa banca, o produto vem de Altazes. O vendedor que prefere não mostrar o rosto tem clientes fixos há anos. Ele destaca que o queijo chega pela manhã e é todo vendido antes de fechar a banca. Mas o produto por aqui não tem selo de certificação e as condições de higiene deixam a desejar. Preocupados com a origem e transporte do produto, órgãos de fiscalização estadual e federal passaram a exigir certificação do queijo para ser comercializado. Normas de qualidade nacional determinam que o queijo tenha um selo de inspeção nacional ou federal. Ou seja, esse produto precisa conter informações da fabricação e do transporte, que vai da produção até o comerciante. Qualquer queijo fora desses padrões é considerado clandestino, o que para os órgãos de fiscalizações representa um risco à saúde pública. As ações iniciais da vigilância sanitária visam orientar o produtor e o comerciante. E muitos desses estabelecimentos, alguns estão já registrados, estão já regularizados, mas muitos outros não. Então, a vigilância sanitária já vem há alguns anos já trabalhando já com a orientação dos comerciantes para que eles adquiram um queijo oriundo de estabelecimento com registro nos órgãos sanitários. A ideia é que os vendedores e produtores se adequem às normas, para que o queijo que o Francisco leva para o restaurante dele tenha certificado de qualidade. Eu já trabalho no centro há praticamente 18 anos. Né? Eu já sempre compro com ele aqui pela qualidade do produto dele. A goma dele é uma goma regional muito boa. Eu posso oferecer ao meu cliente um produto de qualidade. Ele tem a comodidade de a gente provar o teor do sal do queijo que eu estou levando. E eu não posso levar muito salgado porque há clientes que não gostam. Tem cliente que gosta de comprar na feira, como os dois que mostramos nessa reportagem. Mas uma curiosidade que talvez eles não saibam é que o queijo coalho precisa estar conservado numa temperatura de 12 graus, o que a gente não encontrou aqui pela feira.
Muitos vendedores estão revoltados em ter que cumprir a legislação, mas este que conversamos no início da matéria pensa o contrário. O cliente ele gosta de provar o produto e saber se está salgado ou não. E depende do preço, que muita vaca vai ser mais caro do que esse normal. É procurar melhoria também, né? Que é bom, fica mais bonito para o cliente ver, fica mais higiênico. O que tinha que olhar era o transporte dele de Altazes para cá. Os feirantes, muitos deles ainda não atendem, não têm esse critério, essa seleção de fornecedores, essa controle de qualidade com relação ao produto que eles adquirem. E aí, muitas vezes é mais fácil, mais comum você encontrar um problema relacionado ao queijo coalho ou até outros produtos de origem animal, é mais comum você encontrar nas feiras, porque não tem um responsável técnico. E a gente volta a falar da visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Amazonas. Essa é a primeira vez que ele cumpre a agenda aqui em Manaus após ter sido eleito. E para fazer uma análise do que esperar dessa passagem de Jair Bolsonaro por Manaus, a gente está recebendo aqui no estúdio do Manhã no Ar o cientista político Elcio do Carmo. Seja muito bem-vindo, Elcio, ao Manhã no Ar. Um ótimo dia para você. Bom dia, Adriane. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Manuel. O Elcio vai conversar com a gente, mas antes dele, a gente tem informações ao vivo com a Juliana Silva, ela que tem detalhes também dessa visita. A Juliana está lá na escola, na zona centro-sul da cidade, onde o presidente deve fazer a primeira parada. Olá, Juliana, conta pra gente como está a movimentação por aí, os preparativos. Está muito próximo dele chegar aí na escola, né? Exatamente, Adriane. Olha, por enquanto a imprensa está chegando por aqui, nós estamos desde as 6 horas da manhã, então os outros veículos de comunicação, assim como a TV A Crítica, ela já está por aqui, nós da TV, o jornal também já chegou e os outros veículos também aqui da cidade começaram a chegar. Além disso, tem também os homens da Polícia Militar, a gente vai mostrar aqui para vocês que eles já estão aqui posicionados. Tem equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o SAMU também foi acionado, além das equipes de segurança presidencial. E, inclusive, eles fizeram o reconhecimento dos locais por onde o presidente vai passar durante a sua visita pela capital amazonense. Nós estamos aqui em frente a um auditório, onde foi preparado para que a imprensa pudesse se reunir, onde vai ser, inclusive, transmitido, através de um telão, a entrega das medalhas, né, desse primeiro compromisso que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer aqui na cidade. Então, daqui a pouquinho, nós já pegamos a nossa credencial, é o que está acontecendo agora nesse momento. Quem vem chegando, né, os jornalistas que forem chegando por aqui vão pegando as suas credenciais. Daqui a pouquinho as portas do auditório vão se abrir. Lá dentro tem um telão onde vai ser transmitida aí a entrega dessas medalhas, né? Nós não vamos acompanhar presencialmente, mas vai ser então transmitido. A entrega dessas medalhas vai ser feita logo mais ali embaixo, em um outro local, dentro da escola da Polícia Militar, onde Jair Bolsonaro vai se reunir com os alunos medalhistas, né, que a gente já comentou aqui, juntamente com os pais, os familiares, a equipe de segurança também está por lá e ele vai desembarcar em um helicóptero, segundo informações aí da equipe que está acompanhando toda a movimentação por aqui, que são da segurança. Tem um campo de futebol, segundo informações dos policiais que estão por aqui, nós perguntamos deles, então eles informaram que tem um campo onde o helicóptero vai pousar e é ali que o Jair Bolsonaro vai então descer para ir diretamente ao encontro desses alunos, né? Essa cerimônia está prevista para acontecer a partir das 9h10 da manhã. Daqui a pouco, são exatamente aqui no meu relógio, 7h51. Então, daqui a pouquinho ele já vai estar comparecendo aqui, né? Talvez ele já tenha chego aqui em Manaus, a gente ainda não tem essa confirmação, mas a cerimônia está prevista para acontecer a partir das 9h10 da manhã. E daqui ele segue para a Superintendência, né, de Manaus, onde está prevista aí aquela reunião a partir das 10h30 da manhã com o Conselho da SUFRAMA, viu, Adriane? Mas, por enquanto, a movimentação por aqui é apenas dos jornalistas, né, que é quem tem aí esse acesso, além das equipes de segurança do presidente, de quem está envolvido aqui em todo esse esquema. Somente nós temos esse acesso aqui, não tem, por enquanto, nem
pessoas pró, nem contra. As equipes de jornalistas que vão chegando por aqui também falaram que a movimentação na cidade, aqui ao redor, né, da escola onde nós estamos, também está tranquila. Então, por enquanto, são essas as informações. Tá certo, Juliana, muito obrigada pelas informações. Juliana está desde cedinho acompanhando essa movimentação aí nessa escola militar, na zona centro-sul da cidade, que deve ser a primeira parada do presidente da República, Jair Bolsonaro, que deve chegar ao Amazonas nos próximos minutos, onde participa também de uma reunião no Conselho Administrativo da SUFRAMA. A gente segue aqui no estúdio, vamos fazer uma entrevista com o Elcio. Eu sempre tenho um problema na hora de apresentá-lo toda vez que eu entrevisto, porque é advogado, é cientista político, é professor, é um monte de coisa, né? Atleta. Atleta com Adriane Diniz. Já Diniz. corremos uma meia maratona juntos. Muito bem. Nós temos hoje acompanhando as informações da visita do presidente e eu queria começar a nossa conversa perguntando quem é mais importante nessa visita no final das contas? É o presidente ou é o ministro dele? Para nós aqui, para o Amazonas, ou os dois virem juntos, pode trazer um resultado melhor? Veja bem, é a primeira vez que o presidente vem ao Amazonas. Com um detalhe, Emanuel, ele não vem para inaugurar nada. Todos os presidentes que vieram para alguma inauguração. Ele vem para a reunião do CAS, da SUFRAMA. É bom lembrar que a última reunião foi há 7 meses atrás, um pouquinho mais, foi em dezembro. Daí a importância do ministro da Economia, que é o todo-poderoso que mexe com os bolsos. Anteriormente, vocês comentavam aqui, o telespectador deve ter ficado atento com os cálculos da retirada do FGTS, é justamente uma medida para aquecer a economia. E eu lembro ao telespectador, é interessante nós notarmos, o crescimento econômico do Brasil esse ano está abaixo do que se previa, né? Nossos vizinhos, como o Peru, a própria Colômbia, o Chile, o Uruguai, eles vão ter um crescimento, o Paraguai vão ter um crescimento bem maior do que o nosso. Então, há uma tentativa de reaquecimento da economia, com a notícia que vocês deram anteriormente da liberação do FGTS. Para nós, do Amazonas, todas as declarações até então do ministro Paulo Guedes foram contrárias ao modelo que alicerça o polo industrial de Manaus. Então, há, dentre as lideranças empresariais, eu li o que falou o presidente Antônio Silva da FIAM, o Wilson Périco também, uma expectativa de o ministro da Economia passar a ver com bons olhos o nosso modelo. E na presença do presidente da República, eu lembro que ele foi extremamente bem votado aqui no Amazonas, cerca de 65%, 66% dos votos, tentar sensibilizar que esse modelo gera sustentabilidade e muitos empregos para a região. Agora tem um detalhe em relação a essa visita, né? O ministro já tentou consertar aí as coisas que ele falou ao longo desses últimos meses, dizendo que não é contrário, porém, é ele mesmo que tem concedido benefícios fiscais a outros estados da federação. Ou seja, você não retira os benefícios daqui, mas em compensação dá os mesmos benefícios para outro local, o que não muda em nada, né? Porque a gente perde o que é a competitividade que faz a Zona Franca existir. Perfeito. A gente já viu, o ministro já falou isso em off e já falou isso até em on, de fato, né? Eu diria, sem nenhum demérito, que há um cacarejo para um lado, mas os ovos acabam caindo para o outro, né? Então, ele é contrário a essa política de incentivo. Eu lembro, Adriane, apenas, e o telespectador pode verificar isso, políticas compensatórias foram adotadas no mundo inteiro para o desenvolvimento de determinadas regiões. A gente tem isso na França, nos Estados Unidos, na Itália, vários países adotaram isso. Agora, o que eu questiono nessa visita ao presidente, ele chega no aeroporto militar de Ponta Pelada e depois segue de helicóptero. Eu adoraria que ele visse a nova Caracas, ou a Caracolândia, como chamam, nossos irmãos venezuelanos no entorno da rodoviária, da forma pior possível, desumana. Há necessidade de uma ajuda federal a essas pessoas. Tanto o Estado quanto a Prefeitura foram relegados. E o nosso irmão Estado de Roraima também foram relegados. Eu duvido se isso ocorresse no Paraná ou no Rio Grande do Sul, o governo federal ia ficar tão inerte nesse sentido. A gente viu há pouco tempo, quase fechando o Bosque da Ciência do INPA. Eu adoraria que ele visitasse isso. A visita vai ser rápida, toda feita de helicóptero.
ele não vai passar pelas ruas da cidade, infelizmente. Agora, em relação ao Paulo Guedes, eu tenho uma impressão, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta, é uma curiosidade particular. A gente tem alguns projetos para serem aprovados nessa reunião. Posso te interromper? Sim. São cerca de 100 projetos que estão dormitando, aguardando a reunião do CAIS. Algo em torno de 3.500 empregos, bilhões de reais nos próximos 3 anos. As decisões tomadas sob a presidência de Paulo Guedes nesta reunião poderão indicar se ele apoia ou não a Zona Franca? Assim, a prova dos 9. Você acha que o resultado dessa reunião dá para a gente ter a certeza disso? Eu adoraria que sim. A Adriane colocou anteriormente que há uma postura dele concedendo os incentivos que nós temos para outros estados. Ou seja, aqui tem uma diminuição de 20% de imposto, ele concede essa diminuição para o Brasil inteiro de 18%. Opa, está quase que igualando, ele não está retirando o nosso, mas está igualando os outros. Eu adoraria, Emanuel, agora a gente não sabe, vamos ver essa reunião. Eu acredito que ele não vem aqui para dar mais notícias, mas eu queria ver isso na prática, né? Esse incentivo. Ninguém está discutindo como é que vai ficar a questão da BR-319. Houve uma promessa. Aonde estão as 2 universidades que, a princípio, estariam sendo prometidas para o Baixo Solimões e Rio Negro? Eu adoraria que isso viesse junto com essa visita presidencial. Com licença, Adriane, eu sou muito curioso, eu gosto de perguntar. Vamos lá. Você fala muito de que a visita de Bolsonaro, de que a visita de Paulo Guedes aqui a Manaus pode dar a oportunidade para que eles enxerguem a realidade, a importância do polo industrial, a importância da Zona Franca. Como eles poderiam enxergar isso? Quem vai mostrar para eles? E como vai mostrar? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Wilson Périco, colocando o fato do presidente se deslocar de helicóptero é interessante para ele ver a extensão do polo industrial. Eu adoraria que ele visitasse as empresas do polo industrial. Eu lembro que o Amazonas tem cerca de 4 milhões e 200 mil habitantes, o Brasil 210 milhões de habitantes. Nós somos uma parcela muito pequena em termos de pessoas, mas de uma importância mundial para a sustentabilidade, a questão da ecologia, e esse modelo acaba minimizando essa agressão à floresta. Inclusive nas pautas de negociações internacionais do Brasil hoje. Com certeza. É interessante, foi cantado em verso e prosa no mundo inteiro o acordo Mercosul-União Europeia. Anteriormente, o presidente Bolsonaro não era favorável a essa política de integração. Ele tentava colocar, copiando um pouco o que o presidente Trump determina, acordos bilaterais, Brasil, França, Brasil, China, Brasil, e não um bloco. Ele já mudou o discurso, agora, inclusive, ele está presidindo o Mercosul, e essa questão ambiental acaba se minimizando, porque já não é mais o Brasil, é um grupo de países. E a gente sabe que a devastação da floresta continua. O INPE, que foi motivo de debate aí na última semana, mostra que no mês de junho houve um aumento de quase 80% do desmatamento em relação ao mês de junho do ano passado. Tem muita coisa para a gente discutir. Agora, em relação além dessa questão da visita, das questões econômicas e que tem acontecido aqui, tem a questão política que envolve toda essa visita. A gente tem visto, por exemplo, durante o período da campanha eleitoral, muito papagaio de pirata, né? Todo mundo queria aparecer do lado do presidente. Passados aí esses 6 primeiros meses de governo, toda a repercussão que tem tido, as políticas administrativas e econômicas, é provável que essa quantidade de papagaios de pirata continue sendo a mesma, ou que sejam os mesmos papagaios, ou que mude alguma relação, né? Porque, por exemplo, a bancada federal, nem todo mundo vai estar lá hoje, né? Nem todos os senadores e deputados que têm votado junto com o presidente vão estar acompanhando essa visita. Eu li uma declaração que poucos iriam, né? Saiu de segunda-feira agora uma pesquisa do Datafolha mostrando que 60% da população não crê muito no que fala o presidente. Ele não está, ele mesmo, olha, a reforma da Previdência não estava na pauta da campanha dele. Então, às vezes, governar gera a administração de remédios amargos. E aí os remédios amargos baixam a popularidade. Houve aqui um fato que a gente tem que apurar: 3 policiais rodoviários federais entrando num sindicato, interrompendo uma reunião,
isso não gera uma simpatia da população. E aí os deputados, a gente sabe que ano que vem temos eleições, uma pleiade de candidatos aí, pré-candidatos a prefeitos, então às vezes não é muito bom sair ao lado da foto do presidente, já que tem esses remédios amargos que estão sendo administrados. Ao que parece, a campanha eleitoral não acabou, né? Continua o mesmo clima, a mesma rivalidade. Aquela questão de rechaçada mesmo, assim, de extremos. Tem 2 pontos aí bem extremos que continuam bem vivos. Adriane, eu lembro que o presidente Bolsonaro, ele é legítimo presidente do Brasil, ele foi eleito com 57 milhões de votos. Nós, brasileiros, somos 210. Então, a gente vê que tem que ter ainda... Vamos governar para todo, ele tem que governar para todo mundo. E se eu tivesse que fazer uma crítica ao presidente, apenas uma, eu diria, por favor, presidente, saia do palanque, a gente precisa, a economia precisa crescer, a educação precisa ser desenvolvida. Eu concordo com você, eu acho que esses 6 meses ainda tem muito palanque, parece que ele ainda não viu que acabaram as eleições já, está na hora de governar. Além dessa questão da visita do presidente da República aqui em Manaus, que vai ser discutido lá no CAIS, tem a visita no Colégio Militar, é provável também que haja manifestos, né? Algumas pessoas já estavam se organizando. Ontem mesmo a gente noticiou que a Polícia Rodoviária chegou a interromper uma reunião de um grupo que se programava aí para fazer uma manifestação contra o presidente. É provável que isso seja visto hoje, apesar de todo esse perímetro de segurança que a Juliana mostrou para a gente ainda agora, que aconteça de fato esse isolamento que impeça que cheguem até ele, tanto os fãs, as pessoas que estão apoiando e querem incentivar, quanto as pessoas que estão discordando das políticas? Eu conversei ontem com o Ian Ivanovich, da Frente Brasil Popular. Ele falou, olha, a interrupção dos policiais rodoviários federais, um parêntese que é importante, eu convido o telespectador a dar uma olhada, artigo 144 da Constituição Federal, parágrafo 2º, Polícia Rodoviária Federal é para policiamento ostensivo das rodovias federais. Policial Rodoviário Federal em sindicato, isso aí a gente tem que apurar. O Ministério Público, inclusive, já vai apurar. O Ministério Público Federal entrou já com essa apuração. Isso é grave, no meu entendimento. Agora, o que é mais interessante, tanto pessoas que apoiam quanto as pessoas que protestam, eles têm direito de manifestar a sua opinião livremente. O presidente vai estar de helicóptero, eu acho que ele não vai ter muito coisa, ele vai ter contato lá na base aérea, quando chegar, vai estar lá um staff militar grande, posteriormente de helicóptero até a Newton Lins, onde vai ser homenageado, posteriormente de helicóptero para a Suframa. Não sei se vai dar tempo dele ver as faixas pró ou contra. Bom, a gente acompanha a primeira visita do presidente Bolsonaro a Manaus, que ocorre agora. Ele deve estar chegando daqui uns 25 minutos, não, 8 horas e 5 minutos. A gente aproveita a tua participação. Você começou a tua entrevista falando que ele é o primeiro presidente que vem para não inaugurar obras. É uma observação, eu já percebo que você sempre tem essas informações. Assim. Isso diz mais sobre a visita? Diz alguma coisa a mais? Eu particularmente acho lastimável. É o tal negócio, o presidente não deve vir só para inaugurar obras, mas o fato de inaugurar obras indica que está havendo uma colocação, uma priorização de recursos. Eu adoraria que ele viesse e dissesse, olha, a Universidade do Baixo Rio Negro vai sair, a BR-174 a gente vai começar a inaugurar. Então, nesse aspecto, eu acho lastimável. Agora, é sempre bom nós recebermos, o Brasil tem 5.600 municípios, cidades, né? O fato do presidente vir a Manaus é algo positivo, eu espero que ele se sensibilize pelos nossos problemas. O senhor citou a universidade, citou a BR-319, a gente tem o modelo Zona Franca de Manaus. Estas são, na sua opinião, as nossas prioridades? Eu acrescentaria aí a preservação da floresta, que o mundo inteiro está olhando, você chamou a atenção no começo da entrevista, todo mundo está de olho nisso, tem a questão do fundo da Amazônia. Telespectador,
a Noruega, a Alemanha doa dinheiro para a gente para nós preservarmos a floresta. Olha só que coisa boa, né? Então, essa questão ambiental, para mim, é de fundamental importância. E a mudança nesses fundos, inclusive, já fez os dois países reconsiderarem tirar todos esse benefício, esse financiamento, e aí nós seríamos atingidos diretamente. A né? mudança nesse fundo se dá, eu lembro o discurso do presidente da República durante a campanha, era mais Brasil, menos Brasília. E a mudança nesse fundo é justamente para centralizar e colocar mais Brasília e menos Brasil. Isso que eu chamo a atenção. A gente vai continuar acompanhando a visita ao longo do dia todo, né? A visita do presidente aqui em Manaus. O presidente que vem acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que também acaba assumindo uma série de outras responsabilidades. É uma espécie de super-ministro. Não veio inaugurar a obra, como já foi dito, mas a gente pode ter alguma boa expectativa, porque geralmente eles guardam alguma coisa assim na manga para declarar. Não, estou indo lá no Amazonas, vou deixar uma declaração guardadinha aqui para soltar quando chegar por lá. Inclusive, por exemplo, a gente teve no início do governo dele o ministro dizendo que a 319 só para o outro governo. Nesse governo não teria nada. E aí houve outros anúncios em relação a 319, encontros do governo estadual, inclusive com o próprio ministro e com o presidente em relação a uma força-tarefa. Eu esqueci o nome que foi criado lá com o Ministério do Meio Ambiente em relação às licenças ambientais. Ou seja, algumas ações foram tomadas em relação a 319 que mudaram o discurso inicial de que nesse governo não teria nada para 319. O que mais tem de boa notícia que pode vir por aí? Olha, a democracia, ela não caminha muito ao lado dessas surpresas tiradas do bolso de paletó. Eu acho que quanto mais transparência, melhor. E a administração pública tem que pautar o seu comportamento com os preceitos que estão dispostos lá no artigo 37 da Constituição: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade. Então, eu espero que haja, acima de tudo, Adriane, Emanuel, uma sensibilização para a região amazônica. Bom, a gente conversou aqui com Elcio do Carmo, cientista político, advogado, e aí vai embora. A gente não tem tempo para falar do currículo dele. Amigo muito obrigado. De vocês. Amigo da gente. Obrigado pela tua participação, pela tua generosidade e pelas informações que sempre traz e contribui com a gente. Sempre um prazer, lembrando que o povo do Amazonas tem uma tradição hospitaleira, então vão ser bem-vindos, com certeza, tanto o presidente quanto o ministro da Economia. Ao longo da nossa programação, você vai ter outros detalhes também da visita do presidente. Nossas equipes estão acompanhando desde cedo e daqui a pouco tem outros detalhes no Alô Amazonas, no Alerta Amazonas e também no A Crítica na TV. Muito obrigada, Elsa. Sempre um prazer. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente fala de um programa estadual que pretende ajudar a evitar suicídios. E no quadro Mais Saúde, um alerta: a anemia falciforme, os riscos da doença que pode ser identificada no nascimento das crianças. A detecção precoce desses pacientes é feita através do teste do pezinho. Nós já temos no SUS a parte B do teste do pezinho, onde justamente a gente vai encontrar as hemoglobinas anômalas.